Pai Celestial, como o Senhor diz, os olhos do Senhor percorrem toda a terra. O Senhor não quer que uma vida se perca. Jesus nesta terra sentia compaixão das multidões. Curava os enfermos, expulsava os demônios, alimentou multidões com pães e peixes, mas ensinava o tempo todo. Ensinava aqueles que o ouviam a viverem nesta terra vencendo as adversidades. E por fim disse aos discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração. Que o Senhor seja honrado e glorificado. Pai, nós sabemos pela Tua palavra e contemplamos as Tuas misericórdias cada dia, o Teu amor, Senhor. Depois de uma temporada de chuva, o sol volta a brilhar. No meio das lutas, quem te busca de coração encontra resposta imediata, porque o Senhor diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Pai, é tudo tão lindo com o Senhor. E sabemos que nunca haverá um problema, seja lá o que for, para o qual o Senhor não tem uma solução. Mas o Senhor diz: tudo é possível ao que crê. Nosso Deus, Pai Celestial, opera no Teu povo, porque o Senhor dá forças, renova as forças. O Senhor põe de pé quem está caído. O Senhor ilumina o entendimento e dá sabedoria. Mas o Senhor toma pela mão, e isso é maravilhoso. Pai Celestial, vem neste momento para ajudar quem está participando, quem sintonizou de repente, encontrou esta oração. E o Senhor então dá paz ao coração, dá o refrigério, mas o Senhor dá a saída. Santo Espírito de Deus, toma, Senhor, pela Tua mão essa vida que está angustiada, Pai. Alguém que está passando por uma grande aflição. Alguém, Senhor, que quase foi destruído. Alguém, Senhor, que pensou e tem pensado que nunca mais se levantaria. Como o Senhor diz, o cair é do homem, o levantar é do Senhor. O Senhor é quem levanta o caído. O Senhor fortalece. O Senhor verdadeiramente abençoa. Por isso o Teu povo, Senhor, te busca. E os que creem se aproximam de Ti para entregar as lutas nas Tuas mãos. O Senhor mesmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Pai, muito obrigada em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Amém. Amém. Então, eu tenho uma pergunta para fazer. Aí vocês vão analisar quantas pessoas vocês conhecem e dizem assim: eu sou de Jesus. Eu sou. Alguns dizem assim: eu sou evangélico. Alguns dizem: eu sou crente. Alguns dizem: isso não importa. Com a pessoa, pessoa de Jesus. Por quê? Alguns filhos de Deus, pessoal, têm forças necessárias. Não estou generalizando 100%, mas porque grande parte do povo de Deus tem forças para qualquer coisa pertinente a esta terra, esta vida, e não tem forças permanentemente para andar com Deus, servindo a Jesus. Desistem da leitura, desistem de cultos, desistem literalmente das orações. Quantos já fizeram a obra de Deus e desistiram? Por que isso, pessoal? Eu fiquei fraco, não aguentei, caramba, como se Deus fosse pequeno, não fosse o Todo-Poderoso. Então vamos entender bem por quê. Tentações, irmãos, sempre virão.
Há uma guerra espiritual, há uma guerra. A verdadeira guerra é espiritual. Satanás odeia o cristianismo. Satanás odeia a igreja de Cristo. Ele odeia que pessoas se convertam e se salvem e se tornem luz para o mundo. Aquela pessoa que vivia com depressão, amargurada, derrotada, agora recebeu Jesus, recebeu o poder de Deus. Seu espírito foi iluminado, agora tem uma fé. Agora já tem porta de emprego aberta, ou teve direção para um negócio, já começou a ser bem sucedido. Estava doente, foi curado, conseguiu saúde. Era aquela pessoa amargurada, é uma pessoa cheia do Espírito Santo e alegre. Você acha que o diabo quer essas pessoas diante da sociedade? Ou seja, luz para o mundo? Claro que não. Então é preciso vigiar muito. Vigiar o quê, pastora? As fraquezas. Hoje é o nosso assunto. Abra lá em Hebreus capítulo 11, versículo 33 e 34. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 33 e 34. Vamos juntos? Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, olha aí, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Amém, povo de Deus? Amém? Amém, igreja? Amém. Olha, se um problema surge, ele cresce, no momento em que o cristão está fraco espiritualmente, a primeira coisa que acontece é a apresentação do desânimo. E no desânimo o diabo se aproveita. A doença cresce, o problema aumenta. Ou os problemas, os ataques. Pessoal, nunca haverá um problema para o qual Deus, Jesus, não tenha uma solução. O negócio é grudar com Jesus. O que eu costumo dizer a respeito de fé, comunhão com Deus? É uma fogueira. Quando a chama vai apagar? Se faltar lenha. Se faltar lenha, a chama vai baixar, vai diminuir, vai enfraquecer até o fogo apagar. Aí o diabo encontra espaço. Quando o cristão não está fervoroso, quando o cristão não está alimentado, quando o cristão não está fervoroso de verdade, Satanás se aproveita disso para intensificar as suas obras. Isaías, no capítulo 55, não mexe na sua Bíblia agora, mas você anota se você quer fazer o estudo depois. Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quantas pessoas, num leito de hospital, se lembram de convites que receberam para irem a uma igreja e não aceitaram? Mas quantas pessoas estiveram servindo a Jesus com entendimento, uma Bíblia nas mãos? Quantas pessoas cantaram louvores para Deus, sentiram grande alegria na presença de Deus, conquistaram bênçãos, depois enfraqueceram porque não vigiaram e a doença atacou, não tiveram forças para resistir? Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim, Jesus ressuscitou a Lázaro, que cheirava mal, estava sepultado fazia 4 dias, uma prova real de que não há dificuldade para Jesus operar. Mas se o cristão enfraquecer, o diabo se aproveita. Porque quando o cristão está fraco, ele não está com as suas armas espirituais preparadas para o contra-ataque, para desfazer as obras do diabo. Quantas armas espirituais Jesus tem dado? Às vezes um casamento acaba porque houve uma contenda e houve uma explosão, porque não houve uma arma tão simples no momento certíssimo, o silêncio. Porque não se preparou para enfrentar uma grande batalha.
Quantas vezes uma pessoa pede demissão de um emprego por causa de perseguição, porque não se preparou a tempo para trabalhar o seu campo, a sua área de atuação aqui nessa vida? Quantas vezes se fala dos presentes espirituais que vão acalmar corações e abrir os caminhos de quem anda com Jesus? Então, eu peço que você observe, porque aqui nós temos as observações do Espírito Santo, fazendo alusão a muita gente que viveu com Deus e venceu todas. Esse catálogo está aqui nos versículos anteriores. Então, quando chega o versículo 33, diz: os quais pela fé venceram reinos. Pela fé, diga pela fé. Diga pela fé. É pela fé, pessoal. Às vezes um problemaço se destrói em oração. Se realmente tem comunhão com Deus, se sabe orar e crê na oração que faz, a unção de Deus desce, o poder de Deus opera. Deus dá ordens aos seus anjos a teu respeito. Mas há casos que é necessário estender as orações até conseguir o resultado final, até derrotar o inimigo. A perseverança em oração, como diz Lucas 18, não precisa mudar agora a sua Bíblia, mas Lucas 18 diz, né? Jesus diz, né? O dever de orar sempre e nunca desfalecer, ou seja, nunca desanimar. Cristão, nós estamos vivendo, pessoal, tempos trabalhosos, extremamente trabalhosos. Satanás sabe que não tem mais o tempo que teve até agora para tentar dominar a humanidade. Então, a pressão em cima dos filhos de Deus, ele vem. A pressão, ela vem. O diabo vem tentar com pressão, isso é coisa séria. Então, atenta. Os quais pela fé venceram reinos. E aí cita aqui, olha só. Praticaram a justiça, ou seja, praticaram os seus direitos. A obediência também, acima de tudo. A justiça de Deus, ou seja, eu vou honrar o sacrifício de Jesus, porque ele morreu por mim. Jesus me fez justiça. Adão vendeu a raça humana para o diabo, entregou a desobediência de Adão. Jesus veio nos resgatar, então vamos viver honrando a Jesus. Então praticaram a justiça, alcançaram promessas. Quantos buscaram de Deus o que era impossível e Deus atendeu? Fecharam as bocas de leões. Está falando da fé de Daniel. A fé de Daniel, a comunhão dele com Deus, Deus enviou o anjo que fechou a boca dos leões. Observa comigo. Aí diz aqui, apagaram a força do fogo. O fogo pôde tocar em Sadraque, Mesaque e Abednego? Pôde. Queriam apedrejar Jesus. Jesus disse que ele ainda não tinha consumado a sua obra, não tinha cumprido o que o Pai lhe mandou fazer. Alguém pôde tocar em Jesus antes do momento certo que Deus preparou? Não. Olha, e o que Jesus fez por você, fez por nós. Para você não ser tocado, atingido pelo mal. Observa isso. E aí, então, escaparam do fio da espada. O fio da espada aqui tem algumas representações de morte, de desgraça, de decreto. Escaparam do fio da espada. A espada passava, acabava. Isso aqui são decretos. O decreto foi feito e não tem solução. Quem disse que Deus não tem? Quem disse que Jesus não tem? Quem foi que disse? Vai depender de quê? Da fé. Está ali, os quais pela fé venceram reinos. Povo de Deus, há uma necessidade do cristão entender com clareza bem o que é fé real. Porque o que se vê muito no meio evangélico, vocês vão me perdoar, mas é muito oba-oba, é muita euforia. E tem muita fé mental. Versículos na cabeça, na boca, sugestões. Versículos. A palavra tem que ser digerida, tem que ser trabalhada dentro. O nosso espírito tem que trabalhar a palavra de Deus.
O salmista do Salmo 45, no versículo 1, não mexe na sua Bíblia, por favor, estou citando para quem quer fazer o estudo completo. O salmista do Salmo 45, ele diz logo no versículo 1, o meu coração ferve com palavras boas. Quando o coração está fervendo com a palavra de Deus, meu irmão, não tem como Deus não honrar. Porque o coração é o lugar dele, é o lugar de Jesus, é o lugar de Deus. Mas se o coração está cheio de preocupações, se o coração está tomado pela ansiedade, se o coração está tomado pelo medo, a fraqueza vem. E na fraqueza não se tem forças para vencer o inimigo, que é o diabo, são os demônios. Estão sempre por trás de qualquer problema. Às vezes o cristão é tão inocente, meu chefe está me perseguindo, não sabe que há demônios tentando levar à miséria. Por que não faz o que a palavra manda? Já ouviu sobre presentes espirituais? O missionário Soares escreveu um livro, irmãos, há muitos anos atrás, que a palavra é viva, irmãos, não importa o tempo, é maravilhoso demais. O título é Presente, a dádiva que abençoa quem dá. Ou seja, se você abençoa uma pessoa que é insuportável, você está preservando uma alma que é de Deus. Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Se você ora, tira um tempinho nas suas orações para pedir que o Senhor Deus visite e derrame paz no coração de quem persegue, você está preservando alguém que foi comprado, que não sabe. Ou talvez não queira, mas você está fazendo a sua parte. Por que os cristãos não são mais atuantes espiritualmente? Para que na vida prática as coisas sejam literalmente facilitadas pelo poder de Deus. Então, escaparam do fio da espada. O fio da espada também são decretos. O decreto saiu, ou seja, a espada está passando. Escaparam do fio da espada. Escaparam. Deus tem a forma de dar o escape. A questão é buscar. Recebi um cidadão há uns anos atrás, há um tempo atrás, não, jamais exporia, mas com decreto foi se envolver com um endividamento em questões ilícitas. E aí saiu o decreto que ia ser morto. Estava desviado. Procurou alguém da igreja, chorou abundantemente, desesperado, e foi orientado: se arrependa, busque a Deus todo dia, de todo o seu coração. Venha aos cultos o máximo que puder, mas seja sincero com Deus. E presenteia a quem você deve, enquanto não puder pagar a dívida. E fez. Por incrível que pareça, foi perdoado. Isso não existe. Isso não existe. Existe sim, para Jesus. Diga, para Jesus, nada será impossível. Escaparam do fio da espada. Escaparam do fio da espada. Escaparam do fio da espada. Agora vem a parte que nós estamos estudando. Vai comigo? Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos de demônios, irmãos. Exércitos de demônios. Não era um demônio, não era um capeta nem dois, não. Era ameaça de desemprego, era ameaça no casamento, era tentação na saúde. Puseram em fugida, olha bem, mas veio antes, olha só, vamos lá, da fraqueza. Você sabe como é que o cristão se fortalece? Então vamos. O coração é a verdadeira pessoa. O que você tiver dentro do seu coração vai reger a sua vida. O exemplo Jesus dá, com toda clareza. Ele diz, a boca fala do que o coração está cheio. Então vamos lá. Josué andou ao lado de Moisés 40 anos. Moisés foi para Josué como um pai. Foi para Josué como um mestre.
Foi para Josué o seu líder, mas foi também seu grande amigo. Andava ao lado, ensinava. Josué via a postura de Moisés, foi um mestre para ele. E Deus recolheu Moisés. Ficou Josué desolado, mas ficou prostrado, desolado. Perdeu seu pai, aquele que era como um pai, perdeu seu amigo, perdeu seu líder, perdeu aquele que lhe ensinou tudo. E agora? Vai lá em Josué capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 1, o título diz: Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Dá uma paradinha. O Senhor Deus não está parecendo duro com Josué, sim ou não? Moisés acabou de partir. Puxa, por que Deus está fazendo isso? Levanta-te agora, agora. Uma mulher perdeu o marido, um caso lá do mundo, e foi tentar suicídio, com 4 crianças para criar. Está vendo? Se tivesse Jesus, se tivesse um entendimento, olhando essa palavra, diria: não, eu tenho que buscar forças no meu Deus para criar meus filhos. Não seria essa a postura? Sim ou não? Está sem forças, vamos dizer que foi um marido bom. Estava sem forças, desolada, angústia profunda. Da fraqueza, você vai repetir isso comigo. Vamos lá? Da fraqueza tiraram forças. Tirar forças da fraqueza. Isso mesmo. Porque a nossa força vem de Deus. Diga: minha força vem de Deus. Não são as suas forças que vão te ajudar a vencer o problema, é a tua fé. A tua força chama-se fé. Ou seja, eu tenho certeza que Deus é comigo. Eu tenho certeza que se eu usar o nome de Jesus, Ele vai me honrar. Eu tenho certeza que se eu orar, Deus vai me socorrer. Fé é certeza. Fé é certeza. O que é necessário? Então vamos lá? E Josué se levantou? Levantou ou não? Então, olha só, o seu Deus vai falar algumas coisas com ele, pertinentes ao povo de Israel, né, para tomar posse daquela terra. Aí vem o versículo 6, vai comigo no 6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que daria. Se o único cristão de uma família retroceder e largar Jesus, a família será salva de imediato? Vai ser difícil, né, pessoal? Vai ser difícil. Se o único que dá cobertura à família de oração, para a família não ser atingida pelo diabo, se retirar da guerra, o diabo não tem espaço livre? Sim ou não? Está vendo? Olha a importância de você alimentar a sua fé, estar espiritualmente de pé. Diga, espiritualmente de pé. Espiritualmente. A gente está de pé espiritualmente, irmãos, quando está com a fé alimentada, com a chama da fé acesa, com a lâmpada bem acesa, com a palavra no coração trabalhando, quando você está orando, quando você está oferecendo cultos a Deus, quando você percebe que alguma coisa está indo errado e já tem uma palavra da boca de Deus para determinar e repreender o mal. Então, olha só, a primeira palavra do versículo 6 é: esforça-te e tem bom ânimo. A partir de hoje, vigia o teu ânimo. Vigia o teu ânimo, porque às vezes você acorda muito bem, mas no decorrer do dia surge algum problema, e se você não estiver firmemente de pé, o problema é que vai crescer.
não pode ter medo de problemas. O cristão não foge de problemas. Ele enfrenta com Jesus e vence. Versículo 7. Novamente, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Você observa comigo, lá no versículo de número 1, o Senhor Deus já falou com ele, aí chegou o versículo 2, levanta-te, agora. Então Deus já falou. Deus já falou com você hoje. Sai dessa prostração, sai dessa desolação, sai desse sentimento de perdedor. Ainda que pareça que está tudo perdido, presta atenção. Ainda que pareça que está tudo perdido, se esforce e tenha bom ânimo. Quem trabalha isso é cada um. Bom, eu não posso resolver esse problema, ninguém pode. Mas Jesus ressuscitou Lázaro. Então vai ter uma palavra que vai segurar ali, literalmente. Essa palavra é que vai te dar a solução. E aí vem a ordem para não tirar a palavra da boca. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Isso é fé, não é repetição de palavras. A turma diz assim, papagaio fala. Eu canso de dizer, papagaio não fala. Papagaio repete. Ele não fala, ele repete. Falar é uma coisa, ser falante, conversa. Ele só repete o que ele ouve muitas vezes. Então vamos lá. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Por que não tirou tempo para meditar nos impossíveis? Por que tantos cristãos não leem os milagres de Jesus? Por que não leem os evangelhos? Tem cristão, eu já sei, já sabe, mas não alimenta. Você já sabe qual é o sabor do feijão da sua casa, do arroz da sua casa, do ensopadinho da sua casa. Você sabe qual é o sabor. Então você não come mais. Por que você come repetidas vezes a comida da sua casa? Porque é alimento. Para se alimentar. Não tem essa história de eu já conheço. Olha, irmãos, tem gente que só gosta de novidade. Tem gente que não cria raízes. Os evangelhos nós devemos ler a vida toda. Nós devemos ler a vida toda Provérbios, que dá uma sabedoria do céu aqui na terra. Então, estou lendo todo dia, eu leio um evangelho, eu mantenho a chama da minha fé para ter o milagre de Deus. Eu medito lá em Hebreus 11, eu já sei que eu vou vencer pela fé. Igreja, então medita de dia e de noite, não tira da boca, ou seja fervoroso. E aí você está vendo o restante, mas eu quero adiantar agora para encerrar, e você vai comigo lá em Efésios capítulo 6. Carta aos Efésios capítulo 6. No versículo 10. Quem lê comigo? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força. Então diga, minha força vem de Deus. Diga, o meu poder vem do céu. Diga, minha força vem de Jesus. Diga, Jesus é a minha fortaleza. Diga isso, Jesus é a minha fortaleza. Diga glória a Deus. Amém, povo de Deus. Glória a Jesus.